Toda semana as mulheres dedicam 27 horas aos trabalhos domésticos. Os homens, menos da metade, apenas 10 horas e meia. 90% das mulheres dizem que se dedicam às atividades domésticas. Entre os homens, esse número cai para metade. E olha que os homens também consideram trabalho doméstico aquela lavadinha que eles dão no carro, sábado de manhã, ouvindo um samba do Zeca Pagodinho. Os números fazem parte de uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, pelo mesmo estudo, para que os salários das mulheres sejam equiparados aos dos homens, vai levar pelo menos 87 anos. A deputada Gorete Pereira, do PR do Ceará, que representou a Câmara na 50ª sessão da ONU sobre a condição da mulher, comenta a pesquisa com a gente nesta edição do Palavra Aberta. Deputada, seja bem-vinda. O que a senhora achou dessa pesquisa? A gente ainda vai passar muito tempo para que a gente possa realmente equiparar. Porque a mulher ela foi bastante penalizada, e é bastante penalizada, porque tudo na mulher só teve acréscimo. Até ela ter ido para o mercado de trabalho, fora, aumentaram todas as suas atividades que ela fazia. Ela não teve uma diminuição de nada. Ela foi para o mercado de trabalho, mas ela criou a possibilidade de tudo que ela fazia durante o dia, ela passou a fazer em qualquer outra hora, ou no final de semana, ou na hora que ela tinha de lazer, porque não tinha quem faça essa tarefa. A mulher ela evoluiu muito no nosso século, mas os homens, elas não passaram para os homens a parceria do trabalho doméstico. Elas somaram as tarefas de trabalhar fora, mas elas não ensinaram que dentro de casa eles tinham também... Tem que haver o partilhamento. Exatamente, tinham que ajudar. Então, elas não tiveram essa capacidade de passar. Então, hoje, na geração mais atual, hoje a gente já sente uma modificação disso. A gente já sente hoje as pessoas mais jovens tendo um trabalho maior quando os filhos nascem. Desde assistir o parto, eles têm uma corresponsabilidade, eles dizem que levantam à noite e tal. Nós estamos sentindo que está com uma animação para melhorar, mas nada ainda significativo. Mas o ritmo é ainda muito lento nessa integração do homem nas atividades domésticas. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Existe uma animação para isso, mas nada ainda significativo. O que resta realmente é que toda essa carga está ainda em cima das mulheres. A culpa seria das mulheres por permitir que os homens não participem, ou a culpa seria dos homens por não se integrar a esse trabalho? Eu diria que seria dos dois. Das mulheres porque elas não souberam passar. Elas preferiram absorver outra tarefa que seria trabalhar, e muitas vezes sustentam a casa, mas não abdicam de cuidar da roupa, lavar a roupa, mesmo elas trabalhando a semana inteira. Quem faz todas essas tarefas ainda são as mulheres. Então elas não souberam passar, e os homens sabidamente não absorveram também. Houve uma sobrecarga porque ela passou a ter até uma jornada adicional, uma quarta jornada. Quarta jornada. Sim, de manhã, de tarde, de noite. E mais uma, às vezes, de madrugada, quando tem filho recém-nascido ou filho doente. E o filho doente, exatamente. Isso sempre foi tarefa das mulheres. A gente chega ao cúmulo de uma mulher, hoje, que trabalha e que mantém a casa, ainda quando um filho não passa no colégio, o homem ainda olha para ela e diz: a culpa é sua, está fora. Mas ele está desempregado dentro de casa, mas ele não se acha apto, ou não acha que seja uma tarefa de homem. Tem que ser uma tarefa de mulher, como é pregar um botão, como é lavar uma louça, como é participar de alguma coisa na casa. Deputada, como é que a senhora avalia a participação da Câmara dos Deputados nesse trabalho de produzir legislação que consiga equiparar os dois gêneros? A Câmara, nas responsabilidades e nos direitos. Exatamente. A Câmara, nós estamos com uma dificuldade muito grande. O trabalho da Câmara em relação às mulheres é muito tímido. Por quê? Porque hoje nós não representamos praticamente 9% apenas. Mesmo com a lei das cotas, que seriam no mínimo 30%, vários países evoluíram, e nós no Brasil não conseguimos também, nós parlamentares, passarmos para a população feminina, que é 52% de votante, para que elas votem mais em candidatas mulheres. Isso é fundamental, porque todas as leis que tem... Os homens são muito corporativistas. Eu digo sempre, às vezes, que a sorte dos homens é que as mulheres não são unidas.
porque nós não temos uma paridade na Câmara. Então a gente tem muita dificuldade. Você vê aí que nós não temos uma mulher na mesa da Câmara, é uma dificuldade. Houve um movimento reivindicatório. Estamos fazendo nesse momento, com todos os presidentes que estão se propondo a ser aí, os candidatos, nós estamos fazendo um trabalho, mas para que a gente tenha, para se ter uma mulher relatando algum projeto nessa casa, é uma dificuldade. Para ter uma mulher na presidência de comissão é outra dificuldade. Tudo se torna muito difícil porque nós só somos 8,3%. Agora, deputada, a senhora observa a existência de uma sensibilidade especial por parte das mulheres no trato da coisa pública, no trato das atividades diárias? A gente, algum tempo atrás, nós jornalistas, percebemos que, por exemplo, em todos os grandes escândalos que aconteceram, a participação feminina era muito pequena. Exatamente. Por quê? Porque as mulheres, elas trabalham, ela tem uma referência... Não que fosse pequena em relação à representação, pequena em números absolutos mesmo. Lógico, eu sei. Eu estou dizendo, ela tem uma referência muito que é a família. A família, os filhos, elas não participam muito de conchaves. E outra coisa, pela sobrecarga de todas essas tarefas, quando a gente desocupa da tarefa da Câmara, nós temos uma quantidade muito grande de tarefa esperando. E você sabe que todas as negociações que se faz na Câmara, se faz muitas vezes nos períodos extra. Nos cafezinhos, nos jantares, nos locais onde também as mulheres não são propensas a sair para ir tomar um uísque, tomar uma coisa, aí onde é combinado todo o trabalho que é feito, tudo que pode ser aí é a quarta jornada dos parlamentares. Dos parlamentares, mas das mulheres, aí ela volta para casa, aí ela vai ver um filho que está com a nota baixa, ela vai ver um problema que está existindo em casa, e não tem. E eles, às vezes, não são pessoas, às vezes, muito confiáveis a fazer esse tipo de trabalho. Então, a abordagem de alguma coisa em relação à mulher fica um pouco difícil. Pelo menos no genérico. Por isso a gente não ter visto, e não vamos ver, se Deus quiser, para frente, mulheres envolvidas em algumas coisas assim grandes, que a gente vê que é uma coisa. Exatamente. Deputada, como é que a senhora avalia a atuação do governo, as suas políticas de afirmação feminina, etc, etc? Foi pela primeira vez criado um ministério específico com essa finalidade, nessa questão da superação das diferenças entre gêneros, favorecendo as mulheres? Nós tivemos uma evolução. Como você mesmo falou, foi criado um ministério, mas é um ministério ainda também que não tem um orçamento que possa significar um trabalho efetivo nos municípios desse país, não pode também provocar assim o problema nem para coibir a violência contra a mulher, que todo dia a gente escuta e nós não temos condições, nem o Ministério tem. Então foi criado o Ministério, mas é um Ministério com pouca tinta na caneta. Ele teria que ter mais tinta na caneta para poder a gente tentar resolver mais o problema. Deputada, nesse finalzinho de entrevista, se a senhora pudesse deixar um recado para as mulheres brasileiras e para os homens brasileiros com relação a essa diferença entre gêneros, que recado seria este? Eu diria para as mulheres que elas procurassem entrarem na política, mas serem candidatas a vereadoras, a deputadas, a governadoras, porque elas são referencial. E só quem muda lei e faz as leis nesse país, nós sabemos que são os parlamentos. Então nós precisamos de mulheres nos parlamentos para que a gente faça lei que tenha uma capacidade de coibir todos os problemas de desigualdade. E para os homens, eu diria que tratem as mulheres com igualdade, sejam mais cavalheiros, evitem as violências e os problemas, porque elas serão companheiras definitivas de todos vocês. Deputada, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela luta. Opa, obrigado, eu que agradeço. Você de casa, obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.